Será que dá pra lavar louça com uma esponja do mar? E aquele medo de entrar no mar por conta das águas vivas? Você quer aprender um pouquinho sobre esses animais? Vem comigo até o final. Ei, se liga! O reino animal ele é um grupo tão grande que ele é dividido em outros grupos menores. E a gente começa dividindo o reino animal em animais invertebrados e vertebrados. E toda essa nossa tour ela vai começar por esses seres tão simples, que são os poríferos, ou as mais conhecidas esponjas do mar. Mas como assim uma esponja do mar é um animal? Os poríferos são os animais multicelulares mais primitivos do nosso planeta, e o corpo desse grupo de animal ele é repleto de poros. Por eles não apresentarem nem uma cavidade digestiva e nem tecido verdadeiro, esses animais eles são classificados como parazoários. São mais de 10.000 espécies de poríferos, e todas elas são aquáticas e sésseis, ou seja, vivem fixadas a algum substrato, não têm mobilidade. A organização corporal de um porífero ela é muito simples, e essa simplicidade na organização corporal desses animais, ela sugere uma estreita relação de parentesco ou de ancestralidade lá com os protozoários. O corpo de um porífero ele é classificado como simples porque apresenta poucas células ou poucos tipos celulares. Só que por eles apresentarem poucos tipos celulares, cada grupo desse de células presente no corpo de um porífero desempenha mais de uma função. Essas poucas células elas acabam estruturando o corpo de um porífero, no qual vai ter uma abertura interna, uma cavidade interna chamada de átrio ou espongiocele, e uma abertura principal que é chamada de ósculo. Vale saber que os poríferos são animais filtradores, eles acabam filtrando a água do ambiente, de onde eles vão obter tanto nutriente quanto para realizar as trocas gasosas. A camada de revestimento externo do corpo desse animal é formada por um grupo celular chamado de pinacócitos, tem como única função fazer o revestimento do corpo do animal, externo. Já a camada interna de revestimento do corpo desse animal é formada por um grupo celular chamado de coanócitos, que vai ter, além da função de revestimento interno, notem que tem a presença de uma bainha e de onde sai um flagelo, vai estar promovendo o fluxo de água para dentro do corpo desse animal, além de realizar a digestão. Lembra que lá no começo eu falei que esses animais eles não tinham cavidade digestiva? Então como ocorre a digestão desse animal? O tipo de digestão aqui dos poríferos ela é do tipo intracelular, ou seja, ele não tem uma cavidade digestiva, então a digestão ela vai ocorrer apenas dentro das células, no caso dos coanócitos. Um outro grupo de célula muito importante aqui dos poríferos são os amebócitos, que é um outro grupo de células que lembra lá os protozoários. É uma célula que desempenha várias funções. Uma delas é o preenchimento do corpo desse animal, outra é se diferenciar em células reprodutivas, células gaméticas, que lá na frente vai estar desempenhando a reprodução, além de ter um grande potencial de regeneração. Mas que estrutura é responsável pela sustentação aqui do corpo dos poríferos? O esqueleto dos poríferos ele pode ser constituído tanto por esponginas, que são proteínas, ou por espículas, que são estruturas que são formadas ou de calcário ou de sílica. Por último, mas não menos importante, a gente tem os porócitos, que são as células responsáveis pela formação dos poros do corpo desse animal, visto lá no começo, que é a estrutura que dá nome a esse grupo. Você já deve ter se perguntado como uma esponja do mar se alimenta? Vale lembrar que a estrutura do corpo de uma esponja é formada por uma cavidade interna e uma abertura principal chamada de ósculo. Lá na cavidade interna tem a presença dos coanócitos, que tem os flagelos. O batimento flagelar dos coanócitos ele promove o fluxo de água. A água ela vai entrar pelos poros, ela vai ser filtrada e vai sair por essa abertura principal que é chamada de ósculo. Vocês lembram que a digestão é intracelular? Quando esse fluxo de água que está entrando pelos poros passa pelos coanócitos, que tem a presença da bainha, os micronutrientes eles ficam aderidos a essa bainha dos coanócitos e depois são digeridos pela própria célula. Caso o coanócito não consiga digerir essa estrutura, essa substância, ele passa para os amebócitos, que também têm a função de digestão intracelular. E como uma esponja do mar se reproduz? Bom, ela pode se reproduzir de duas maneiras, tanto de forma assexuada quanto de forma sexuada. A forma assexuada de reprodução de uma esponja do mar, ela vai ser do tipo brotamento, ou seja, lá os amebócitos.
eles começam a se diferenciar, formando um novo indivíduo que pode se manter no corpo desse que deu origem, ou ele pode cair no ambiente e se fixar a um substrato, gerando um outro indivíduo separado do que deu origem a ele. Bom, mas em resposta ao ambiente pode ocorrer também a fragmentação do corpo das esponjas do mar. Imaginem vocês pegando uma esponja do mar, colocando numa peneira e peneirando essa esponja. Vai cair vários pedaços dessa esponja no chão, certo? Cada um desses fragmentos gerados pela quebra, um outro animal no ambiente onde está essa esponja pode acabar quebrando essa esponja. Esses fragmentos dela vai dar origem a um novo indivíduo, porque as esponjas elas têm um grande poder de regeneração. Uma outra forma de resposta ao ambiente são as gêmulas, que são estruturas de resistência. Imaginem que lá dentro da esponja existam células, poucos grupos de células, que vão ser recobertos por espículas, formando uma estrutura de resistência. Caso essa esponja ela entre em um ambiente não favorável, essa estrutura vai proteger. Assim que esse ambiente se torne favorável mais para frente, essa estrutura de resistência ela se perde e acaba dando origem a uma nova esponja. Já o processo que ocorre na reprodução sexuada dos poríferos é um pouquinho diferente. Os amebócitos, uma das funções é a reprodução, porque eles têm a capacidade de se diferenciar em células gaméticas, tanto feminina quanto masculina. Lá numa esponja, o amebócito ele vai se diferenciar em gameta masculino e vai lançar esse gameta masculino no ambiente, na água, que vai de encontro a um outro gameta feminino gerado por um outro amebócito, de um outro indivíduo. Eles não conseguem realizar autofecundação. A fecundação das esponjas é do tipo cruzada. Depois que encontra o gameta masculino com o feminino lá dentro do corpo desse indivíduo que produziu o gameta feminino, e saibam que a fecundação ela é interna, vai ser gerada uma larva, vai ser desenvolvida uma larva chamada de anfiblástula. Essa larva ela se move no ambiente até encontrar um ambiente favorável, onde ela vai encontrar um substrato e vai se fixar, dando origem a essa nova esponja. Mas professor, você disse lá no início que as esponjas do mar são organismos aquáticos e sésseis que vivem fixos. Sim, eles vivem, mas a vantagem de a larva ser móvel durante esse estágio de reprodução é que ela traz a dispersão da espécie. Classificamos as esponjas de acordo com os tipos morfológicos, que são 3. São as esponjas asconoides, as ciconoides e as leuconoides. As asconoides são mais simples, são esponjas encontradas onde tem muito fluxo de água. Ela vai apresentar só uma cavidade lá interna, que é o átrio, e uma abertura bem grande. Já as esponjas do tipo ciconoide são esponjas de um ambiente que a água tem um certo fluxo, porém nem tanto como o primeiro. Ela vai apresentar algumas câmaras, alguns reservatórios, onde o fluxo de água gerado pelo coanócito faz com que a água fique mais tempo em contato com esses coanócitos, então vai ter uma filtração melhor da água. Já as esponjas do tipo leuconoide, que são essas mais complexas, a estrutura interna do corpo é praticamente formada por câmaras, esses reservatórios de água, mantendo a água desse ambiente agora de água mais parada e mais tempo em contato com os coanócitos, fazendo com que a filtração tenha um desempenho aí melhorado. Mas professor, como é que eu faço para lembrar desses 3 tipos de esponjas? Bom, a dica que eu dou é só lembrar de uma música da Beyoncé, super famosa. Mas como assim lembrar da música da Beyoncé? Como isso faz sentido? Usa um pouquinho da imaginação de vocês agora. Agora vamos falar um pouquinho sobre esses serizinhos que causam tanto pavor quando a gente vai entrar na água do mar, que são os quinidários. Quando a gente começa a estudar sobre os quinidários, a gente percebe um salto muito grande na evolução. Quando a gente percebe que os poríferos eram indivíduos sésseis, fixos a um substrato, e agora os quinidários eles têm a capacidade de motilidade, eles têm movimento, eles conseguem se deslocar de um lugar para o outro. Além disso, o grau de complexidade do corpo agora de um quinidário é muito maior do que o de um porífero. Quando a gente percebe o surgimento de um sistema nervoso nos quinidários, a gente percebe o surgimento de uma cavidade digestiva. A digestão ela passa de intracelular para agora extracelular, logo intracelular. São animais invertebrados com tecido verdadeiro. Então agora eles não fazem mais parte lá do grupo dos parazoários como eram os poríferos. Agora eles fazem parte de um grupo chamado de eumetazoários.
certo? São indivíduos diblásticos. E para entender um pouquinho o que significa ser um indivíduo diblástico, dá uma conferida aqui na aula de embriologia. Esses animais eles apresentam duas formas corporais. Uma delas é o estágio pólipo, que é a forma que ela vive séssil, fixa no substrato, e tem a forma de medusa, que é a forma móvel, que consegue se deslocar de um lugar para o outro. Os quinidários eles apresentam simetria radial. O que significa ter simetria radial? Pensa numa pizza de 4 queijos. Qualquer lugar que você cortar ela vai ter faces iguais. Então isso significa ser um animal com simetria radial. Independente em qual porção desse animal que eu corte, que eu faça um corte, eu vou ter superfícies e estruturas iguais. A principal célula desse grupo de animal, que são os quinidários, são os quinidócitos. Esses quinidócitos eles servem tanto para a captura de alimento do animal, quanto para a própria defesa dele. Dentro dessa célula, desse quinidócito, existe a presença de uma estrutura chamada de nematocisto, que produz substâncias urticantes e funciona como uma espécie de arpão. Tem a presença de um quinidocílio, que quando ele é ativado, ele lança essa estrutura urticante para fora, que pode paralisar um animal pequeno, como forma de captura de alimento, ou causar alguma lesão em um animal maior como forma de defesa. A estrutura corporal desse animal é formada por uma epiderme, externa ao corpo do animal, formando o revestimento do corpo desse animal, uma estrutura acelular, que vai estar trazendo preenchimento do corpo desse animal chamado de mesogleia, é como se fosse uma gelatina. Existe agora uma cavidade gastrovascular no interior do corpo desse animal. Ela é chamada de gastrovascular porque essa região, além de fazer a digestão do alimento, ela ainda distribui os nutrientes para o corpo do animal, por isso gastro, digestão, vascular, de distribuição. E notem que agora tem a presença de uma abertura, que é a boca. Quando o animal ele possui apenas uma abertura no tubo digestório, ele é classificado como sistema digestório incompleto, ou seja, com uma abertura apenas. Nesse caso, aqui dos quinidários, a boca. O sistema nervoso aqui do corpo dos quinidários, ele não tem uma organização específica, ele não é organizado, não tem a formação de nervos, de gânglios. É como se eu pegasse uma rede de células nervosas e jogasse em cima do corpo desse animal, em cima dessa gelatina que é o corpo do animal. Por isso que classificamos o sistema nervoso aqui dos quinidários como sendo do tipo difuso. Os quinidários eles são classificados em 4 grupos. Um deles são os antozoários, que faz parte as anêmonas do mar e os corais. E já fica aí uma informação importante. Os corais verdadeiros são formados por quinidários. Tem o grupo dos hidrozoários, o qual compreende as caravelas, as hidras e outros grupos de pólipos. Você sabia que as caravelas são colônias de várias espécies de pólipos? Essas colônias elas têm como estrutura um saco pneumático que fica para fora da água, ajudando na locomoção dessa colônia de indivíduos, que faz com que eles consigam ir captando nutriente no ambiente. Dentro do grupo dos cifozoários, a gente encontra as águas-vivas mais conhecidas, que tem essa forma medusoide, são várias espécies, e tem a forma de pólipo ou reduzida ou ausente. E por último, e também não menos importante, tem os cubozoários, que tem uma forma de cubo, como as vespas do mar, e produz poderosas toxinas, são quase letais. A reprodução aqui desse grupo de animal, que são os quinidários, ela também funciona como lá nos poríferos de duas formas. Ou ela pode ser assexuada, ou ela pode ser sexuada. A forma sexuada funciona praticamente da mesma forma. Claro que não são os mesmos grupos celulares, mas também é por brotamento. Vai brotar de um pólipo um novo pólipo jovem que pode permanecer fixo de onde ele teve origem, ou ele pode se desprender dando origem a um novo indivíduo. Já a reprodução sexuada dos quinidários ela pode ocorrer de duas maneiras, ou por alternância de geração, ou por estrobilização. Existe uma colônia de pólipos formada por esses quinidários, por algumas espécies de quinidários, onde alguns pólipos são responsáveis pela nutrição e outros pólipos são responsáveis pela reprodução, gerando indivíduos medusoides. Então percebam que no momento o estágio vai ser de pólipo e ele vai gerar um estágio de medusa, que é estágio de vida livre. Quando esse estágio de medusa é liberado no ambiente, ela atinge a maturidade sexual e realiza a reprodução sexuada no ambiente. Então tem um cruzamento. E lembrando, o gameta masculino ele é liberado no ambiente, mas vai de encontro com o gameta feminino e a fecundação ela é interna.
que vai gerar uma larva. Essa larva ela vai encontrar um ambiente que vai se fixar e gerar novamente uma nova colônia de pólipos. E é por isso que se chama alternância de geração, porque em alguma parte vai ser pólipo e em um outro estágio vai ser livre, forma de medusa. Já a forma de reprodução sexuada chamada de estrobilização ocorre quando eu tenho duas medusas livres, maduras sexualmente, fazem a fecundação, gerando uma larva. Então, de novo, reprodução sexuada, fecundação interna, gerando uma larva chamada de plânula. Essa larva, ela vai achar um substrato e vai se fixar, formando estruturas chamadas de éfiras, que começam a realizar sucessivas divisões. Ela vai se reproduzir agora assexuadamente, gerando novos indivíduos. Sempre que surge um novo indivíduo, ele empurra esse que está mais maduro para cima. Então vai formar uma estrutura com várias éfiras, como se fossem várias moedas colocadas uma em cima da outra, sendo que a última é a mais madura. Assim que atinge a maturidade, essa última éfera ela é liberada no ambiente, se transformando numa forma de vida livre, e por isso chamada de estrobilização, justamente por conta dessa reprodução assexuada, formando essa estrutura de vida livre dos quinidários. E agora que você aprendeu um pouquinho mais sobre esses dois grupos de animais, não esquece de se inscrever no canal, dar um like e esperar por mais aula nessa quarentena. Até a próxima!